Olá, prezados. É uma satisfação revê-los em mais uma videoaula. Estamos avançando aí o nosso estudo em economia e cenários globalizados. Estamos aí já passeando pelos temas de macroeconomia. Para quem não está acompanhando, semana passada a gente começou a falar aí de política fiscal. Hoje a gente vai avançar dentro dessa lógica da macroeconomia, dessa análise mais ampla da economia em geral, sempre tentando fazer um link aí com a questão do direito. Então, hoje a gente avança e a gente fala aí sobre a questão das premissas básicas da política monetária. Então, relembrando aquilo que a gente já falou em alguns momentos, a macroeconomia, a forma de atuação do Estado na economia, de uma certa maneira se resume aí a três grandes grupos. É a política fiscal, que é a questão tributária, aquilo que a gente comentou na semana passada, a questão da política monetária, que é o que a gente vai falar hoje, e vai avançar também semana que vem, e também a política cambial. Então, a política monetária, a questão de inflação e juros, e a política cambial, aí, a questão da equiparação, ou indexação aí do valor do real, da moeda, com alguma moeda estrangeira, no caso, sempre temos o dólar aí como referência. Então, são os três grandes instrumentos aí de macroeconomia: política fiscal, monetária e cambial. Hoje a gente avança na política monetária. Então, fiquem atentos aí. A gente tem um material sempre de apoio, a questão do PowerPoint, que está disponível aí no AVA para vocês. Então, é sempre interessante aí vocês acompanharem pelo PowerPoint. Não se esqueçam que essa semana, dia 30, ou seja, quinta-feira, vocês têm que me enviar aí a resposta daquelas duas questões que fazem, e compõem aí a nota do primeiro bimestre. Faz a vez aí, substitui a prova bimestral, a primeira prova bimestral. Então não esqueçam, agora, quinta-feira, dia 30 de abril. Sem prejuízo das questões semanais. As questões semanais, elas continuam aí sempre sendo lançadas, inclusive hoje a gente vai lançar mais uma questão semanal, vocês têm que enviar para aquele meu e-mail, vocês já conhecem, até sempre a semana subsequente, sempre a quarta-feira, que é o dia de aula que a gente teria, sempre a semana subsequente. Então, lançando essa questão hoje, a gente, ou vocês, deverão me encaminhar a resposta dela até o próximo dia 6 de maio, que é a próxima quarta-feira. Então, ao longo aí da aula, a gente faz essa questão e eu reforço novamente. Então, vamos acompanhar aí os slides para ficar mais fácil para vocês. Essa política monetária, que a gente vai falar já daqui a pouco, tem tudo a ver com a questão de juros. Então, política monetária tem uma ligação aí direta com a questão de juros. Então, a gente começa a aula de hoje falando dos juros primeiro, para depois a gente poder entender aí com os mecanismos de atuação do Estado para conter aí os juros e, de uma certa maneira, controlar a questão da inflação. Então, os juros. Os juros é algo que todo mundo já ouviu falar, todo mundo conhece, é um conceito aí bastante comum, aqueles que compram e vendem alguma coisa, aqueles que emprestam dinheiro, aqueles que financiam, sabem muito bem aí o que é os juros, É aquele acréscimo, aquela atualização, ou tecnicamente, aqui a nossa disciplina, o juros significa o preço do dinheiro. Você entrega um dinheiro, você empresta o dinheiro e você vai receber esse dinheiro daqui a um tempo. Você vai estabelecer um preço para aquele dinheiro ser devolvido lá na frente. Geralmente, você faz isso a título de juros. Você não diz, eu te empresto 100 mil hoje, daqui a 3 meses eu quero 101 mil. Não, geralmente as pessoas estabelecem aí um percentual, um valor que a gente dá o nome de juros. Então, basicamente, aí o juro é basicamente o preço do dinheiro que se define aí conforme a demanda, a oferta por crédito. Então, as pessoas, conforme aí a demanda, se há muita demanda de crédito, geralmente os juros aí eles são maiores, porque há pouca oferta de crédito. Quando há muito crédito na praça,
realmente os bancos aí eles emprestam a juros mais baixos, né? Então tudo é uma questão aí de contexto, de verificar a situação, né? Vamos imaginar e agora nesse momento de pandemia, por exemplo, o governo federal está liberando linhas de crédito com juros mais baixos, né? Ou seja, o governo está incrementando aí uma política social de permitir que as pessoas tenham acesso a crédito e não paguem tanto juros para isso, né? Então, o preço do dinheiro ele é mais barato, automaticamente o empresário, né, ou aquela pessoa que precisa de dinheiro, tem um incentivo atrás desse recurso, né? Então, a determinação dos juros na economia é um dos instrumentos aí da política monetária, né, que basicamente vai controlar os meios de pagamento, estimular esse crescimento ou controlar a inflação, né? Então, vamos imaginar agora, nessa pandemia, o governo quer disponibilizar um dinheiro a juros mais baixos. O que ele quer fazer? Ele quer permitir que as empresas sobrevivam ou cresçam, né? Agora, você injetar dinheiro numa economia que não está precisando de um apoio financeiro do Estado, você vai aumentar demais o crédito na praça, aumenta-se demais o consumo, e quando há uma demanda muito maior do que a produção, automaticamente ocorre a inflação, né? Então, existe essa linha tênue de cuidar do crédito, e aí os juros têm tudo a ver com isso. Juros baixos, a pessoa busca crédito de maneira mais volumosa, então juros mais baixos, as pessoas tendem a consumir mais, né? O consumo muito maior pode implicar no aumento aí do preço dos produtos, né? Então essa lógica aí da política monetária em que os juros é o elemento central. Então, numa economia de mercado, as trocas de mercadorias e fatores de produção são medidas aí pela moeda. Um denominador comum aí de trocas indiretas, né? Então você tem a moeda como o elemento aí, como, né, o papel que a gente utiliza para fazer a troca de produtos, de mercadorias. Por que trocas indiretas? Porque você pode trocar algo diretamente por outro produto, né? Então você pode trocar um carro por outro, pode trocar um carro por um terreno, uma casa por um apartamento. Essas são as trocas diretas. A troca indireta é aquelas em que você troca, né, um produto por um papel, que é a moeda, e essa moeda é utilizada para obter outro tipo de produto, né? Então, a lógica aí dessa moeda representada aí nesse segundo parágrafo desse slide. Bom, uma forma de você se avaliar a questão da moeda numa economia traz a questão aí da liquidez desse dinheiro, né? Então, a pessoa pode ter aí capital, pode ter aí um patrimônio bastante elevado, mas esse patrimônio ele pode padecer aí da questão da liquidez. Você não consegue transformar aquele teu patrimônio em dinheiro para você trocar por outra coisa, né? Então, os ativos, né, aquilo que a pessoa possui, ele também é medido pela sua liquidez. Uma liquidez imediata, uma liquidez instantânea é mais valorizada do que uma liquidez difícil, né? Então vamos imaginar aí que você tem uma escultura, né, uma obra de arte bastante valiosa, mas que, né, os potenciais compradores daquilo são bastante reduzidos. Então você tem um ativo de valor, um ativo importante, mas para você transformar aquilo em dinheiro é sempre difícil, né? Então é um ativo, vale, é um patrimônio, mas em termos aí econômicos e em termos aí de moeda, ele fica atrás, né? A obra de arte sempre é preferida em razão aí dessa dificuldade de você liquidar, transformar aquilo em dinheiro. Nós temos esse gráfico, né, nessa parte aqui da direita, a parte da esquerda, aquilo que a gente falou agora há pouco, né, trocas diretas, você troca uma mercadoria por outra, trocas indiretas você faz aí por meio do dinheiro. Bom, em relação à liquidez, né, nós temos os ativos físicos, que sempre representam uma menor liquidez, depois os ativos financeiros, que tem um grau intermediário,
né? Então, fundos de investimento, caderneta de poupança, títulos públicos, né? Tesouro direto, títulos privados, nós temos aí os CDBs, os LCIs, LCA, CRA, CRI, enfim, uma infinidade aí de títulos, eles estão num grau intermediário. E aí nós temos a moeda em si, né? A moeda manual é aquela que tem uma liquidez instantânea, imediata e restrita, né? Então a moeda ela surge aí como sendo o meio, né, mais líquido possível da moeda dentro do sistema econômico. Então, temos tanto o dinheiro em espécie, né, a moeda manual, aquela moeda, enfim, né, que a gente pega o papel do dinheiro, e a moeda escritural é aquela representada aí por né, um sistema de computador, nossa conta corrente, né? A nossa conta corrente é a moeda escritural aí, tem liquidez imediata também, né? Então, por meio aí do sistema mundial de computadores, né? Você pode fazer um pagamento imediato, é tal da TED, né? Transferência eletrônica de dados. Você faz um pagamento imediato sem tocar no dinheiro, né? Ou um DOC, enfim, aí uma transferência bancária, enfim, são as várias formas aí de você transferir um dinheiro de uma conta para outra, você está dando liquidez àquele ativo, né? Aquele seu patrimônio. Bom, nesse momento surge aí um ponto bem interessante, bem atual também, que vale a pena a gente lançar aí a nossa pergunta semanal, né? Então, lembrando, pergunta semanal é aquela que vocês enviam de forma individual, pelo e-mail que aparece aí na tela. Essa resposta ela significa aí a presença e também uma fração de uma nota aí para o segundo bimestre, né? Então, fiquem atentos. E o prazo de envio dessa pergunta que eu vou mostrar agora é semana que vem, né? Próxima quarta-feira, aí, dia 6 de maio, quando representaria a nossa aula presencial. Bom, a pergunta que eu faço, ela vem aí da geração de vocês, talvez, né? Uma geração aí muito mais online do que qualquer outra, sobre o Bitcoin, né? A gente acabou de ver que existem ativos de pouca liquidez ou baixa liquidez e os ativos de grande liquidez, que é a moeda em si. A minha pergunta é bastante simples e direta. O Bitcoin é uma moeda de pouca liquidez, média liquidez ou grande liquidez, ou uma liquidez aí bastante fácil, né? Então, essa é a minha pergunta, né? A questão do Bitcoin, aquela moeda eletrônica, né? É um ativo de baixa ou grande liquidez? Então, essa é a pergunta. Vocês têm que me mandar aí até a semana que vem. Bom, avançando aí no nosso conteúdo, né? Já ultrapassada aí a questão semanal, para que serve esses juros? Né? Então, esses juros, basicamente, aí ele tem duas funções. Né? Ele tem essa função aí de proteger a nossa riqueza, né? De manter esse valor aí atualizado também. Né? Uma outra situação que acontece com os juros, ele tem o papel aí de valorizar aquilo que é nosso, proteger a nossa riqueza, né? Pelo menos fazer aquilo que todos gostariam, né, que o nosso dinheiro evolua, que o nosso patrimônio cresça, né? Então, os juros ele tem aí essa função também, né? Uma preferência aí de que o dinheiro ele se atualize, porque se esse dinheiro não se atualizar, ele acaba sendo consumido aí pela inflação, né? Então, se você tem um dinheiro fixo que ele não avança o valor, ele acaba sendo consumido aí pela inflação, muito embora, né, exista um outro instituto chamado de correção monetária, esse sim, né, é específico para recompor as perdas inflacionárias. Os juros não, os juros têm a função aí de manter e avançar a nossa riqueza, né, de remunerar mesmo a pessoa aquilo que ela está recebendo, né? Então, os juros é um incremento aí patrimonial. E em razão disso, né, a gente começa a entender aí algumas atuações que o governo faz, o que as pessoas mesmos fazem, em especial os bancos, né? Quando a gente fala de dinheiro, aplicação financeira, a gente sempre está relacionando aí as instituições financeiras, que são os bancos, que detêm efetivamente aí o capital, né, no país. Então, vejam, qual é a lógica, né? Se você quer incentivar a população a poupar, a armazenar essa riqueza, o que você faz? Você aumenta a taxa de juros, né? Ou seja,
Se eu deixar o dinheiro na poupança ou numa aplicação financeira e esses juros forem altos, é melhor eu deixar esse dinheiro numa poupança, numa aplicação financeira, do que eu ficar, né, colocando e investindo no mercado, né, nas empresas, enfim, de eu empreender alguma coisa. Né? Então, se os juros ele é alto, o grande incentivo do juro alto é a pessoa poupar, aplicar o dinheiro nas instituições financeiras, porque lá você está sendo remunerado por juros, sem basicamente fazer nada, né? O único, teu único problema é colocar esse dinheiro naquela aplicação e você senta e fica esperando, né? Agora, quando você faz isso e você incentiva que as pessoas levem o dinheiro para o banco, automaticamente você está retirando esse dinheiro do mercado. Né? E aí você está diminuindo o consumo, você está reduzindo aí a troca, né? Você está diminuindo o interesse das pessoas em consumir, ou seja, você acaba reduzindo aí, né, o ímpeto da troca comercial, o que acaba sendo também algo negativo, porque, né, quanto mais se movimenta a troca comercial, quanto mais se empreende, mais se produz, mais gera emprego e mais a economia avança. Então é sempre uma linha bastante tênue aí, em que a pessoa precisa equilibrar, né, em especial os bancos, e aí surge a figura do Banco Central, né, que regula tudo isso. Ele tem que equilibrar esse adiamento do consumo, né, mas tem que manter também a possibilidade da economia circular. Então, um dos elementos mais importantes que esse Banco Central realiza, e aí ele realiza todo mês por meio de uma reunião, é a taxa Selic. Né? A taxa Selic é a taxa média de juros de mercado. A média de juros de mercado hoje está em volta de 3%, ou seja, é o menor patamar aí dos últimos anos no Brasil. Acho que desde que se começou aí com essa lógica, é a menor de todas, é o juros de referência aí para os demais bancos. Né? Então, a taxa básica de juros para empréstimos e financiamentos em geral. Mas é um parâmetro, não é uma obrigação legal desses bancos seguirem aí essa taxa média. O que a gente vê na prática é que os juros dos bancos, né, cartão de crédito, empréstimo e financiamento e tudo mais, na maioria das vezes é muito maior do que essa taxa média Selic. Só que qual que é o problema? Né? Essa taxa de juros que os bancos cobram, na verdade, leva a fatores aí adicionais de apuração. Né? Por exemplo, a dificuldade que o banco tem de cobrar um inadimplente. Né? O banco entra com uma ação judicial, mas mesmo assim não consegue cobrar do que não pagou aquele empréstimo. Vejam, nós temos todo um sistema judiciário, toda uma estrutura que ela é falha em vários pontos aí no realizar essa cobrança. Então, o banco ele considera isso, olha, se a pessoa não me pagar, é muito difícil eu recuperar esse dinheiro. Um outro fator que ela leva em consideração, o percentual de inadimplência. Então, o banco sabe que de 100 empréstimos que ele realiza, e 75, ou melhor, né, 25% não serão pagos. Isso resulta em quê? Que ele precisa cobrar um juros alto para aqueles que pagarem, compense aqueles que não pagarem. Né? Então existe toda essa lógica de mercado aí por trás também dos bancos. Né? Banco é alguém que sabe mexer com o dinheiro e sabe trabalhar muito bem com essa ideia de juros. Esse gráfico aqui, né, que vocês estão vendo no quinto slide, ele sintetiza mais ou menos aquilo que a gente acabou de falar, né, o papel desses juros. Então, nós temos aí os agentes superavitários, né, nessa primeira bola aqui, na bola à esquerda, que, de certa maneira, são empresas ou famílias que poupam e colocam seus dinheiros nos bancos. Né? Os bancos aí acabam sendo os agentes que vão receber esses recursos em aplicações financeiras. Esses bancos, eles vão fazer o quê? Vão emprestar esse dinheiro para aqueles que estão precisando, os agentes deficitários. E
esses agentes deficitários vão pagar esses juros para os bancos, e os bancos, por sua vez, reproduzem, né, ou devolvem esse dinheiro para as empresas que aplicaram esse dinheiro, ou também com juros. Então, existe esse ciclo. Né? Esse ciclo, obviamente, que os juros que quem empresta paga é muito maior do que aquele que aplica. Né? Quem aplica dinheiro em banco tem os juros, tem, mas é sempre um valor bastante pequeno, né, se comparado aos juros que é cobrado de quem, por exemplo, usa o cheque especial, né, o limite do cheque especial. Então, são situações aí cujo lucro sempre vai ficar com o banco, né, sempre essa intermediação aí pelo banco. Né? Então, é aquela lógica que eu falei logo atrás. Quando os juros é baixo, as pessoas poupam menos, né? Poupam menos, só que quando as pessoas poupam menos, elas aplicam menos dinheiro no banco, ou seja, falta crédito. O banco não tem tanto crédito para aplicar, e aqueles que vão precisar emprestar acabam emprestando mais, né? Porque tem menos juros aí, os juros são baixos, a pessoa empresta mais porque vale a pena emprestar. Né? Então a tendência é que quanto menos os juros, as pessoas emprestam mais, porque vale a pena emprestar. Os juros é baixo. Né? Agora, quando os juros é alto, as pessoas poupam mais, porque vale a pena, né, né, aplicar esse dinheiro no banco, e emprestam menos, né, porque pagar esses juros é muito alto. Então sobra poupança aí. Então é uma lógica, né, de certa forma, financeira aí que a gente segue com esse slide, sintetizando tudo aquilo que a gente já falou. Bom, evoluindo aqui no sexto slide, a gente tem uma verificação por que a quantidade de moeda influencia no nível de preços. Né? Basicamente, por que a moeda influencia na inflação. Né? Nível de preço é o aumento ou a diminuição do preço, automaticamente é a questão da inflação. Vejam, essa interação e o equilíbrio geral que a gente já viu entre oferta e demanda, né, também acontece aqui na questão monetária. Então, entre oferta e demanda de crédito, é preciso observar o equilíbrio monetário. Então, o Banco Central, de uma certa maneira, ele tenta equilibrar isso, ele tenta buscar esse equilíbrio monetário, ou seja, chegar num nível de preço que resulte a realidade do mercado. Ele não pode ser artificialmente aí criado com juros muito baixo, que vai gerar uma inflação, né? E nem por juros tão alto que iniba o crescimento, o consumo. Né? Então, essa oferta monetária vai significar isso. Oferta monetária, o que é? Né? O que o Banco Central e os bancos fazem? A oferta monetária é você tornar o crédito acessível, crédito barato. Como é que você torna o crédito acessível e barato? Você tira os juros, né? Você tira aí todo o custo desse dinheiro. Quando você retira esse custo e oferta esse crédito em muita quantidade, as pessoas vão consumir além da produção, além daquilo que se constrói, aquilo que se vende. Isso vai resultar em inflação. É mais gente comprando produtos que não se tem um crescimento igual. Então o preço aumenta. Né? Quando a demanda é muito alta, o preço tende aí a subir. Né? Então, se a empresa agora, do outro lado, está com capacidade ociosa, tá com muito produto para vender e ninguém para comprar, aí sim você faz esse movimento de baixar, né, os juros e você incentiva, né, o consumo. Né? Então, a roda do capitalismo tem muito a ver aí com essas situações de juros. Né? A gente vê aí que é um importante instrumento para equilibrar aí a inflação, e o que se busca é equilibrar esse nível de preços, né? Reduzir a inflação e mesmo assim permitir aí o consumo das pessoas. Bom, essa questão dos juros, né? Como eles são determinados? A taxa de juros, que a gente já antecipou de alguma maneira, ela varia, né? Quanto um banco vai cobrar de juros? Bom, basicamente ele vai fazer uma análise do crédito, né? Ele vai verificar aí basicamente qual é o tamanho da oferta e demanda por essa moeda e o risco do empreendimento, do empréstimo ou do investimento. Esse risco, né,
ele está atrelado aí a esses fatores inerentes à possibilidade de inadimplemento, ou seja, de não pagar, e a dificuldade de cobrança daquele valor, né? Então a pessoa, o banco já faz aí uma estimativa de quanto por cento em média não vai pagar, né? Então automaticamente ele leva em consideração isso no custo, né? Qual que é o produto, qual que é o serviço prestado pelo banco, é emprestar dinheiro. Então ele já sabe, né, quanto que ele vai ter de perda, então ele coloca essa perda no preço do seu serviço, que é emprestar dinheiro. Tá? Então nós temos aqui um gráfico também, né, um organograma aqui que vai trazer os agentes superavitários que emprestam esse dinheiro para os bancos e recebem os juros em troca disso. Né? Os bancos emprestam o dinheiro para o agente deficitário que paga os juros para o banco. Né? Então, qual que é a lógica? Né? Quando que o risco é maior? Quando a pessoa não tem garantias, quando a pessoa não tem um patrimônio ou quando esse patrimônio não detém aí liquidez. Né? Essa pessoa pode até ter um patrimônio, mas esse patrimônio é de difícil liquidação. Significa o quê? Que os juros serão maiores. Maior o risco, menor a liquidez, juros maiores. Agora, risco maior e garantia também menor, os juros também serão maiores aí. Então vejam que a garantia, né, a possibilidade de você dar algo em garantia, também considera aí, também fornece elementos para que o banco possa estipular, né, qual é a taxa de juros. Então, você dá um bem livre, desimpedido, sem qualquer ônus, um terreno, por exemplo, é uma garantia muito palpável, né, muito boa e muito próxima de liquidez aí para o banco. Então, ele vai talvez te dar um juros menor. Então, é sempre uma negociação aí que os agentes realizam aí com os bancos para, né, fixar essa taxa de juros. E por último, né, nosso último slide de hoje, a gente vem falar aí exatamente do papel do Banco Central. O Banco Central é a autoridade monetária máxima aí de um país, no caso o Brasil, e esse Banco Central ele tem como uma das suas funções regular, né, e controlar aí os meios de pagamentos e a saúde do sistema financeiro, ou seja, realizar essa política monetária dentro de um país. Né? Esse Banco Central sempre se pautou, né, e ele vem buscando cada vez mais uma autonomia maior com relação ao governo federal, né, muito embora aí o presidente sempre acaba sendo nomeado, indicado pelo presidente da República, então sempre há um interesse político no meio, mas o Banco Central, via de regra, ele tem tentado, né, ser independente das ações do governo para que ele atue aí conforme o interesse do mercado, das pessoas, né, do sistema capitalista e não o interesse do governo. Então há esse conflito, né, ideológico muitas vezes entre o Banco Central fazer aquilo que ele deve, que é controlar o sistema financeiro, ou fazer aquilo que o governo gostaria, né, que é seguir uma determinada linha, talvez até ideológica. Então existe esse conflito aí ideológico, muitas vezes presente nos jornais aí, entre o que o Banco Central faz e o que o governo gostaria que fizesse. Né? Então existe sim, mas num modelo ideal, o Banco Central ele vai controlar e monitorar essa demanda por moeda para que haja, né, esse equilíbrio monetário. Então vamos pensar aqui dentro desse gráfico, né, como que é a atuação do Banco Central. Então veja, imaginem a primeira situação aqui. A inflação é alta e a demanda está aquecida, ou seja, muita gente quer comprar, mas o preço dos produtos está elevado. Qual é a medida que o Banco Central deve fazer? Ele deve elevar a taxa de juros, ele deve aumentar a taxa de juros para reduzir o crédito das pessoas. Né? Então, reduz o crédito das pessoas, essa demanda aquecida ela é diminuída, ela é esvaziada. As pessoas têm menos dinheiro para comprar. Com menos dinheiro para comprar, teoricamente sobram produtos, ou seja, o preço dos produtos reduzem, há um desaquecimento da demanda. Né? Então, nós temos um movimento, uma medida de contração monetária. Você reduz o crédito no mercado.
A um outro lado, né, nós temos uma outra situação de inflação baixa e demanda desaquecida, ou seja, não tem inflação e ninguém quer comprar. O que você faz? Você toma aqui uma medida de expansão monetária, ou seja, você reduz juros. Reduzindo juros, você joga dinheiro na praça, aí você tem o resultado, um aquecimento da demanda e um aumento da inflação. Né? Então a taxa de juros aí tem muito a ver, né, esse percentual, a taxa Selic, e também um outro item que surge aqui, os depósitos compulsórios. Né? Então, o que acontece? Para garantir ter uma certa cautela no mercado financeiro, o banco ele não pode pegar tudo aquilo que a gente coloca na poupança e aplicar em outros ativos. Né? Então, o banco tem um limite para isso. Então, de tudo aquilo que a gente coloca no banco, o banco tem que ter uma reserva, né, caso eu queira sacar esse dinheiro. Né? Imagine que eu tenha lá 100 mil reais e eu queira sacar esse dinheiro. O banco tem que ter esse dinheiro para me dar. Né? O dinheiro é meu, ele só está custodiando aquele dinheiro para mim. Então, o Banco Central ele exige que cada banco, cada instituição financeira, retenha, ou seja, mantenha um certo valor com ele, um percentual, é chamado de depósito compulsório. Então, de tudo aquilo que a gente deposita, uma poupança, por exemplo, um percentual fica retido, né, no banco. Eles não podem aplicar isso, por exemplo, em produtos, em reaplicações. Né? O banco ele sempre faz isso com o nosso dinheiro, ele reaplica em outros produtos. Então, o que acontece? Se o Banco Central reduz esse depósito compulsório, ou seja, ele diz, instituição financeira, ao invés de você reter 30%, você pode reter 20%, automaticamente ele está liberando 10% aí para o banco jogar de crédito no mercado. Né? Então, tanto a taxa de juros quanto os depósitos compulsórios, eles são ferramentas aí que aumentam ou reduzem aí o crédito na praça, aí conforme esse grupo aqui de reflexos, né? Situação e resultado dali decorrente. Bom, pessoal, com essa explicação, a gente encerra aí a nossa aula de hoje. É um prazer novamente falar com vocês. Fico sempre aí à disposição para qualquer esclarecimento, para qualquer dúvida, qualquer dica, enfim, qualquer sugestão também é bem-vinda. E semana que vem a gente vai e avança aí nessa questão da inflação, fazendo um link com a questão do desemprego, né? Outro tema absolutamente atual agora, questão do desemprego. Então, até semana que vem, um abraço.